incrível que pareça, eu preciso te dizer que esse é o livro mais filosófico de Duna. E eu vou te explicar por quê. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero conversar, refletir com vocês sobre o livro que, apesar de ser o meu menos favorito da trilogia, ele é o mais filosófico e talvez a gente tenha algumas coisinhas a mais para conversar. Em Filhos de Duna, como o nome sugere, o Paul, o Muad'Dib, o Messias está desaparecido. E quem acende quanto aos protagonistas são os filhos dele. Esses filhos que seguem o legado do pai, eles são pré-nascidos. E o que significa isso? Crianças pré-nascidas, tal como a Alia, lembra da Alia, a irmã do Paul? Eles trazem memórias das gerações passadas. É como se dentro deles eles trouxessem histórias de outras pessoas. E a gente pode até pensar nisso como uma metáfora de como às vezes a gente coloca tanta expectativa nas nossas crianças. Como se elas precisassem consertar o mundo a partir do que nós estragamos. Tanto que o grande perigo que permeia todas essas crianças pré-nascidas, inclusive a Alia, que acaba se tornando uma, é a suposta aberração. E o que seria essa aberração? Quando você passa a ser tão tomado por essas memórias de antepassados que você acaba se perdendo de si mesmo. É como se você mergulhasse tanto nessas memórias que acabasse sufocando a sua verdadeira identidade. A Alia, acontece isso com ela, ela acaba se perdendo. Aquelas vozes dentro dela, de todos esses antepassados, se torna muito mais alta. Tanto que o grande medo dos filhos de Duna e das pessoas ao seu redor é que eles se tornem também aberrações. Justamente porque eles tomam para si aquele legado que até então era do pai deles. Tanto que toda essa expectativa em volta deles, principalmente dos próprios Atreides, acaba se tornando uma metáfora para a própria vida. Porque muitas vezes as nossas crianças, elas acabam carregando um legado de coisas que elas não viveram, que elas não criaram, que elas não foram parte daquela criação, daquela vivência. Mas, devido ao fato de ser uma geração à frente, elas precisam lidar com isso. Inclusive o próprio Leto, que é o filho do Paul, sim, ele usou o nome do pai dele para homenagear, ele acaba percebendo que para dar continuidade na suposta salvação da humanidade, a primeira coisa que ele tem que fazer é abandonar a si mesmo e até a própria irmã, que é a pessoa que ele mais ama no planeta. E digo isso porque, lembra que eu comentei com vocês na análise anterior que o Paul, ele estava se perdendo nessa própria história de Messias, ele perdeu a própria identidade a partir das expectativas alheias e as coisas não estavam saindo como deveriam? Digamos que foi percebido, e é a reflexão que o segundo livro traz, que às vezes a gente acha que uma pessoa é a grande salvadora do planeta e coloca todas as expectativas nela, só que essa pessoa não tem essa capacidade de salvar o mundo conforme esperado. Então, digamos que Duna, ela está não só em perigo, mas como se destruindo, quase como se ela estivesse regredindo em toda aquela suposta evolução que estava sendo construída e narrada para nós. Os vermes estão morrendo, todo o ecossistema que até então era muito funcional para a Duna está se perdendo e levando todo o planeta para uma consequência que, apesar de anteriormente ser a que eles achavam ser a melhor, eles estão percebendo que não é. Então o Leto, ele acaba não só tendo a necessidade de seguir o legado de seu pai, mas também como talvez tentar consertar os erros de seus antepassados. E é por isso que ele acaba percebendo que a primeira coisa que ele precisa fazer é mergulhar em todas aquelas memórias, em todas aquelas vivências, para tentar entender qual é o melhor caminho a ser trilhado. Quase como se para seguir no caminho correto, alguém precisasse deixar de ser ele mesmo e passasse a ser uma espécie de símbolo. E aí a gente pensa que talvez o Herbert quer muito nos mostrar que talvez o maior perigo do Messias é justamente esse legado.
Porque mesmo que esse mito tenha de certa maneira se realizado, ele ainda vai perdurar durante as próximas e próximas gerações. Então, como eu disse para vocês, para mim esse livro é o mais filosófico, porque faz muito a gente refletir sobre essa questão de a perda da identidade a partir de como as anteriores tentam não te subjugar, mas de certa maneira como se elas fossem mais importantes do que a sua própria identidade, a sua própria individualidade. E isso traz muito diálogo para a própria vida. Dos três é o livro que eu menos gosto. Eu acho que toda essa filosofia, em algumas maneiras, acabam se repetindo, apesar de ser muito interessante e um pouco triste de perceber o derradeiro de tudo isso com a personagem Alia, que acaba se tornando a então aberração e definha sobre todas essas vozes. Isso é muito triste porque a Alia é minha personagem favorita, mas é muito bom acompanhar não só todo o nascimento do que seria esse legado, mas o desenvolvimento dele com os filhos do Paul, principalmente, e o desfecho disso com a própria Alia. Então, assim, é um livro ruim? Com certeza não. Mas dos três é o menos envolvente, digamos assim. O que vocês acham? Vocês já leram toda essa trilogia de Duna? Qual é o seu favorito e qual é o que você menos gosta? Como eu comentei, o meu favorito é Messias de Duna e o meu menos favorito é Filhos de Duna. E é isso, gente. Eu queria trazer essas reflexões. Vamos conversar nos comentários para saber quais são as opiniões de vocês, pra gente fomentar essa reflexão. E eu queria muito agradecer vocês por terem assistido. Tem os outros vídeos de Duna aí no canal. Se inscreve e deixa like nesse para ajudar, por favor. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!